Olá, comunidade Paz e Bem, pós-TV 247, da Universidade Livre Pampédia, da ABPE, que nós também fazemos parte da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, coordenada por Dora Encontre, assim como a Pampédia. Eu sou Carla Pavão, estamos aqui para mais uma parte da Revista Espírita de dezembro de 1858. Hoje nós vamos falar sobre um item que se chama Palestra Familiares de Além Túmulo. Essas palestras, ele tem em toda a revista, o Kardec incluía isso. Hoje são dois temas, uma viúva de Malabar e a bela cordoeira. Para isso, o Felipe está aqui conosco, nosso coordenador Juventude, Diversidade e Povo Preto no Sejus. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carla? Muito bom dia para todo mundo que está aqui presente, na nossa conexão aqui pelo canal Paz e Bem, a galera do Sejus, do TV 247, enfim, todo mundo que estiver chegando, a BPE, Pampédia, todo mundo que for chegando, fica à vontade para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que eu também adoro, que são diversas comunicações que Kardec colocou, publicou e que não foram parar no que a gente chama de obras básicas ou fundamentais, ou outros chamam de codificação. E essa Bíblia de Malabar é muito interessante no seguinte sentido. Primeiramente, o que é Malabar? Malabar é um trecho litoral do sudoeste do subcontinente indiano, de acordo com a Wikipédia. Inclui a região mais úmida da Índia Meridional, onde os Ghats ou Ghats ocidentais interceptam as monções, aquelas chuvas que acontecem naquela região. E ela geralmente é usada para designar todo o litoral indiano. Então, é basicamente essa informação que a gente conhece sobre esse local. E o que o Kardec falou? Ele desejava interrogar uma das mulheres da Índia sujeita ao costume de se queimar sobre o cadáver do marido. Não conhecendo nenhuma, eles tinham pedido a São Luís, que é um dos mentores da reunião, que enviasse uma em condições de responder às perguntas de maneira satisfatória, até porque nem todos os espíritos estão conscientes do que acontece no mundo espiritual, nem todos estão totalmente desprendidos de suas culturas a ponto de falar mais abertamente para outros povos de outras culturas para saber o que acontece. E no dia 2 de novembro de 1858, o senhor Adriano, do qual a gente já falou em outros programas, avistou uma indiana disposta a falar e deu a seguinte descrição. Olhos negros, lembrando que nesse programa, depois vocês procurem, o Adriano também tinha essa capacidade de ver de uma forma muito, como vamos dizer, muito nítido, com bastante nitidez. Olhos negros e grandes, com esclerótica amarela, rosto arredondado, faces salientes e gordas, pele açafroada e trigueira, cílios longos e supercílios arqueados e negros, nariz um pouco grande e ligeiramente achatado, boca grande e sensual, belos dentes largos e iguais, cabelos lisos, abundantes negros, empastados de gordura, corpo bem gordo, grande, atarracado. Está aí a Costa Malabar. Bonita, bonita. Quero ir para Linda, lá. Um né, dia, gente? né? Quando a gente deixar de ser pária da humanidade, a gente pode ir. Viramos uma bomba biológica, mas tudo bem. Roupagem de seda, deixando o peito meio descoberto, pulseiras nos braços e grandes pernas, e nas pernas. Então, é basicamente essa descrição, ou dessa maneira, que esse espírito se apresentou para se identificar, e que o Adriano passou essa descrição para Kardec. E vamos às perguntas, essa entrevista. Lembra mais ou menos em que época que vivias na Índia e onde fostes queimada com o corpo do vosso marido? E ela respondeu, um sinal indicando que não se lembrava. E o São Luís, que estava junto, indicou que havia cerca de 100 anos antes. Tinha um nome por Fátima e ela era da religião, como diz aqui, maometana. Ela também esclarece que nasceu muçulmana, mas o marido era da religião de Brahma. Teve que se conformar com o costume da região onde morava e ainda colocou o seguinte, as mulheres não se pertencem nessas culturas em que o machismo é muito forte. Patriarcado, né? Você não basta se casar, tem que mudar de religião, você ainda tem que queimar junto com o corpo do marido. Pois é. E o tempo, a idade com que ela foi morta por conta dessa situação foi com 20 anos de idade. E Kardec pergunta se ela se sacrificou voluntariamente. E ele responde o seguinte,
Eu preferiria ter me casado com outro. Pensai bem e compreendereis que todas pensamos do mesmo modo. Segui o costume, mas no fundo teria preferido não fazê-lo. Durante vários dias esperei por outro marido, mas ninguém veio. Então obedeci à lei. Gente, que destino terrível, né? Terrível isso. E aí, continuando. Que sentimento pôde ditar esta lei? E a resposta: ideia supersticiosa. Imagina que nos queimando agradam à divindade, que resgatamos as faltas daqueles que perdemos e que vamos ajudá-los a viver feliz no outro mundo. Que horror. Vosso marido ficou satisfeito com o vosso sacrifício? E olha a resposta dela, Carla. Nunca procurei rever o meu marido. E muita gente acha, não, vai estar lá do outro lado recebendo, nem sempre. Deu, E outra, tipo, cada um pro seu lado, né? Não quero mais ver esse homem, já tive que morrer por ele. pois é, 20 anos, né, podendo ter muito mais vida, né, se entregou a esse sacrifício. E aí, continuando, há mulheres que se sacrificam de boa vontade, e ela coloca o seguinte, há poucas, uma em 1000. No fundo, elas não desejariam fazer, eu acho que ninguém quer, né? Ninguém gostaria de passar por isso. E aí, continuando, o que aconteceu convosco no momento em que se extinguiu a vida corporal? E a resposta dela, eu acho que muitos já devem adivinhar: perturbação. Senti um escurecimento e depois não sei o que aconteceu. Minhas ideias não ficaram claras, senão muito tempo depois. Eu ia a toda parte, entretanto, não via bem. Ainda agora não me sinto completamente lúcida. 100 anos depois, gente. 100 anos depois. Terei que passar por muitas encarnações para me elevar, mas não me queimarei mais. Pelo menos isso. Aquilo jamais me aprouve. Aliás, eu nunca procurei saber. Terias a bondade de orar um pouco por mim? Eu entendo que não há nada como a prece para nos dar coragem, a fim de suportarmos as provas que nos são enviadas. Ah, se eu tivesse fé, porque afinal ela não estava ligada, pelo jeito ela não era nem tão ligada à religião na qual ela nasceu, né? Nem na religião do marido. E aí, interessante é a pergunta de Kardec, que eu acho que é muito interessante para todo mundo, especialmente no canal Paz e Bem. Pedis que oremos por vós, mas nós somos cristãos. Como poderiam nossas preces ser-vos agradáveis? E ela diz, só há um Deus para todos os homens. E ainda colocou o seguinte, em várias sessões seguidas, a mesma mulher foi vista entre os espíritos que as assistiam. Ela disse que vinha para instruir-se. Parece que foi sensível ao interesse por ela demonstrado, porque nos acompanhou em várias outras reuniões e até na rua. Quer comentar, Carla? Tranquilo, tranquilo. Esse tema realmente é bastante interessante. Eu trouxe exatamente por isso, uma mulher colocando essas situações e mostrando que o quanto a opressão foi bastante forte para muitas mulheres e nunca foi exatamente desejo nenhum, essa coisa de se entregar ao sacrifício como se fosse uma coisa bonita, nunca foi. A segunda também é uma mulher, mas essa daqui já é bem identificada, como a bela cordoeira. O cordoeiro é aquele que fabrica ou vende cordas, inclusive para instrumentos musicais. E, nesse caso, o nome dela está identificada como Luísa Charly, também chamada de Labé, viveu entre 1524 e 1566 e foi uma poetisa francesa, ou poeta, de acordo com o pessoal costuma falar. Isso aqui é pela Wikipédia que eu procurei, a gente descobriu esses detalhes. Que ela era filha de um rico cordoeiro e recebeu uma educação refinada para a época. Então, ela era uma pessoa muito culta. Entendia latim, italiano, música, conhecia equitação, até esgrima. E era um caso muito interessante porque ela participou de uma guerra. Então, utilizou o nome sob o pseudônimo de Capitão Lois. Não sei se é assim que você fala, mas franceses sempre se atrapalham um pouco aqui, nós já comentamos. E, em 1550, ela resolveu se casar com um outro cordoeiro, que também foi rico como seu pai, e ganhou esse apelido de Bela Cordoeira. E temos até uma obra dela, que é mais famosa, chamada O Debate da Loucura do Amor. Está traduzida para o português.
E em 1555 ela defendia já uma pauta feminista, direito das mulheres à educação, à liberdade de pensamento e à escolha de parceiros. 1555. E tem gente que ainda hoje defende, né, que a mulher tem que ser criada para o lar, não é? Não é, Carla? Temos isso, infelizmente. E aí, continuando aqui, ela foi evocada em 26 de outubro de 1858, e que, a princípio, ela não pôde ir nesse dia, por motivos que os espíritos não puderam explicar. Mas voltou em 9 de novembro desse mesmo ano, e o senhor Adriano a olhou novamente a descrição. Cabeça oval, tez, uma pele pálida mate, olhos negros, belos e vivos, sobrancelhas arqueadas, fronte desenvolvida e inteligente, nariz grego, fino, boca média, lábios indicando bondade de espírito, dentes muito bonitos, pequenos e bem feitos, cabelos negros de azeviche, ligeiramente crespos, belo porte de cabeça, talhe grande e esbelto, vestimenta de planejamentos brancos. Não é planejamento não, gente, quase que ele planejamento. E aí o que é interessante é o cuidado que Kardec coloca. Nada prova, sem dúvida, que este retrato, como o anterior, que a gente leu da mulher da viúva de Calabar, não sejam fruto da imaginação do médium, de uma vez que não temos controle. Mas quando ele o faz com detalhes tão precisos de pessoas contemporâneas que jamais viu e que são reconhecidas por parentes e amigos, não podemos duvidar da sua autenticidade. Então, ele coloca isso como... Primeiro, ele questiona o médium, mas coloca como ele fala coisas coerentes em outros momentos, então ele passou a confiar. E vamos à entrevista com a Luísa Charly. De onde poderiam provir as qualidades viris que vos levaram a abraçar a carreira das armas, que seria, na verdade, conforme as leis da natureza e a atribuição dos homens? Olha o preconceito aí, Carla. As leis da natureza. Mas continuando aqui. Isto agradava ao meu espírito, ávido por grandes coisas. Mais tarde, ele voltou-se para outra ordem de ideias mais sérias. As ideias com que nascemos, por certo, nos vêm de existências anteriores, das quais são reflexos. Entretanto, modificam-se, quer por novas resoluções, quer pela vontade de Deus. E aí, continuando. Por que vossos gostos militares não persistiram? Como tão prontamente deram lugar aos gostos femininos da cultura para a época? E ele disse que eu via coisas que não desejo que vejais. Imagine uma guerra, né, gente? A gente está vendo situações terríveis aí na Covid, eu já imagine uma guerra e não precisa ir muito longe. Tem filmes de Primeira e Segunda Guerra que mostram os horrores. Imagine há 500 anos antes. E aí, continuando, que fostes companheiro de Francisco I e Carlos V. Poderias dar a vossa opinião a respeito desses homens e nos fazer um paralelo? E ela diz, não quero julgar. Eles tiveram defeitos que conheceis, suas virtudes são pouco numerosas, alguns traços de generosidade e estudo. Deixai tudo isto de lado, porque seus corações poderiam sangrar ainda mais. Eles sofrem bastante. Ou seja, 2 reis e todas as maldades, 500 anos, ou no caso aí, cerca de 400 anos depois, eles ainda sofreram as consequências das maldades que eles perpetraram. E esse é um cuidado interessante para essas pessoas que assumiram cargos públicos também, especialmente de mando, e que causaram tanta desgraça. É importante que a gente tenha esse cuidado também com relação a outras pessoas que a gente sabe que estão em situações que realmente não podem ser boas. E aqui tem mais uma pergunta. Qual teria sido a fonte da inteligência privilegiada que vos tornou apta a receber uma educação tão superior mesmo às mulheres do vosso tempo? E ele diz que foram penosas existências e a vontade de Deus. Mas tem mais coisas que ela coloca. Sob que forma vos achais entre eles? Acaba de me descrever. Então, tudo aquilo que a gente comentou da forma como ela se apresentou, o próprio Espírito confirmou. E continuando, por que esta e não outra forma? Porque, enfim, no mundo onde estais, não sois quais és na terra. E ele falou, me evocaste como poetisa, eu vim como poetisa. Então, ela veio como ela gostaria de ser lembrada aqui. E aí, para a gente fechar, poderias ditar-nos algumas das suas poesias, um trecho literário qualquer? A gente se sentiria feliz por termos algo. Sabe o que ela respondeu, Carla?
procurar os meus antigos escritos. Não gostamos dessas provas, principalmente em público. Contudo, falei de outra vez. Você já deu aquela solapada para a gente Né? Eles ficam caminhar por bravos fora. mesmo quando pede prova, né? É. Eles Mas mesmo ficam bem assim, bravos. depois ela trouxe um outro ponto, mas ela não trouxe em versos. Ela disse que lembrou, mas não queria lembrar dos versos que ela tinha escrito, porque afinal já estava em outro patamar de consciência. Então era isso. Então, legal. Vocês que nos viram, nós estamos estudando a Revista Espírita, quem puder ler, eu uso pessoalmente a da Edicel, que me foi indicada pela Dora. O Sejus tem vários trabalhos, nós convidamos vocês a fazerem parte. Para isso, tem um link nas nossas redes sociais. Entre lá. E não esqueçam de deixar o seu curtir, se inscrevam nos canais, o canal do Sejus, o Paz e Bem, Pós-TV 247, da Pampédia, do Filosofia em Movimento também, que a gente fala aqui sobre as mulheres, da ABPE, enfim. Vocês podem fazer essa resistência conosco, se inscrevendo nos canais. Um beijo grande, Felipe. Obrigada. Forte abraço, Carla. Forte abraço para todo mundo e beijo enorme para todo mundo.